tarde, dona Eliane. Olá, boa tarde, bom dia e boa noite para vocês, os primeiros anos. Não sei a hora que vocês vão ter a oportunidade de ouvir essa aula, de assistir essa aula. Hoje estaremos eu e o professor André Aguinaldo ministrando essa aula, e o André Costa, assim como o Andrezinho colocou ali no slide, ele está offline, ele não conseguiu desconectar a internet, diz que a internet dele está baixa. Hoje a nossa aula é a 10ª aula, e nós vamos trabalhar minhas virtudes e aquilo que não é legal, mas que eu posso melhorar, né? Então, a gente vai trabalhar um pouco as virtudes. Essa aula dos primeiros anos é voltada para um autoconhecimento. A gente agora vai falar um pouquinho daquilo que a gente considera virtude, que a gente já conhece, das coisas que a gente considera uma desvirtude, que a gente pode tirar também da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, a gente vai trabalhar virtude, principalmente valores. Você pode passar o slide, Andrezinho? Antes eu vou falar com ele. Gente, uma das virtudes nossas que nós temos aí, a Eliane e o André Costa, hoje, é poder fazer essa aula, que deveria ser uma aula para cada um, né? Nós fazer nós três juntos, né? Hoje o André está offline, esporadicamente, e também fica aqui aqui o nosso título é aquilo que não é legal, mas que posso melhorar. Eu vou aproveitar, assim, vou fazer um protestozinho, que nós estamos fazendo uma aulinha, vocês saberiam que vai postar esse protesto, então essa aulinha online aqui, nessas facilidades e dificuldades, e o André tem essa dificuldade, o André Costa agora está com essa dificuldade, ele não tem uma internet legal, então, porventura, vai que um governante desse aí assiste nossa aula, por favor, estamos precisando de uma internet melhor, nós estamos trabalhando em casa, mas a nossa internet de casa é para nós, família, não é para nós dar aula, então, pô, estamos precisando de uma internet melhor, e o André agora está precisando dessa internet, e não tem essa internet. Então, é uma brincadeira, assim, é um protesto meu aqui, né? Ele está offline, não é por frescura dele, é porque ele realmente, né, dele não pôde ficar hoje. Então, é uma coisa que pode melhorar, e eu estou contando com você, que chama-se governo. Muito bem. Aí, meu amigo fazendo protesto, tá vendo? Que bacana. Então, nessa aula a gente vai trabalhar algumas virtudes e aquilo que não é legal na gente, né? Essa imagem ali retrata, eu até perguntei para o André Aguinaldo o que ele achava, e daqui a pouco ele vai se pronunciar. O que achava dessa imagem aí? O que retrata, né? Uma mão oferecendo um embrulho de presente, e parece ser algo pequeno, mas que para a pessoa que está oferecendo tem um valor. A gente não sabe se é uma joia, se é um perfume, a gente não sabe o que tem dentro desse embrulho tão bonitinho, mas ela representa ali algo valioso, não é mesmo, André Aguinaldo? Sim, hoje no tempo de internet, de WhatsApp, de informações rápidas, né? Às vezes, você quer conversar com alguém que às vezes está magoado com alguém, está chateado com alguém, um problema difícil de resolver, e você manda mensagem, a pessoa nunca vê, e apenas aquele azulzinho de WhatsApp, de visto, já te satisfaz, que alguém viu a sua mensagem, que a pessoa não te respondeu, mas ela viu a mensagem, e que surge a esperança. Pequenos detalhes que fazem grande diferença. É verdade. Trabalhar valores na escola é se posicionar diante de um desafio de maneira propositiva e consciente. Desafio porque as relações entre homens e mulheres, adultos e crianças e adolescentes, entre o ser humano e a natureza muda constantemente, mais do que nunca agora mudou. Agora, tudo está diferente, nossos relacionamentos, o nosso núcleo de amizade, a nossa aula, tudo mudou. De repente, de abril para cá, até abril a gente tinha uma vivência, alguns valores, inclusive o que era chato antes, a gente pode estar sentindo falta daquilo agora, das aulas o dia inteiro na escola, do barulho dos estudantes, do sino que não tocava, mas a gente sabia que tinha um horário programado para mudar, então tudo aquilo era um cotidiano, tinha um valor para a gente. E agora a gente está vivenciando outro tipo de vida e a gente está experimentando alguns novos valores. Quer comentar, Andrezinho? Então, esses valores agora, primeiramente, é o valor familiar, né? O aconchego familiar, que tem gente agora se descobrindo, assim como nunca, o que é ser família. E valorizando o momento
ou sentindo falta do momento em que tinha na escola. Mas que quando você voltar para a escola, o valor de estar na escola não seja o valor apenas de passar um tempo na escola, mas de um lugar de conhecimento, de busca de conhecimento, né, de soma de conhecimento. Isso pressupõe novas maneiras de viver e conviver, que refletem o surgimento de novos valores. O que exige do educador sensibilidade e competência no ângulo de subjetividade, cuidados para acolher. E é isso que nós devemos fazer quando vocês voltarem. Também queremos ser acolhidos por vocês e pelos familiares também. E uma atuação voltada para o desenvolvimento de novas competências pessoais e relacionais que possam convergir para o crescimento pessoal e social do estudante. Assim como vocês, nós estamos aprendendo novas coisas, né? E muitas vezes nós também estamos colocando dificuldades naquilo que nós já sabemos, mas não queremos fazer, só para deixar para lá. À vista disso, a proposta dessa aula é identificar os valores centrais presentes na identidade dos estudantes e quais desses valores são frutos da projeção positiva dos sentimentos de cada um, né? Então, temos valores, às vezes o valor que eu tenho hoje para mim não é um valor bacana para o meu colega, não é valor, é bom para mim só, não é um valor bom para o outro. Então, essa aula visa privar isso aí, de ver diferentes situações com olhares diferentes, né? Eu estou aqui agora, do meu lado aqui, com uma vasilha d'água grande, né? Talvez, pode ser para uns, uma forma de tomar água é muito bom, tem que tomar água o tempo todo e tal, mas para outro pode não ter esse valor. Então, água para um é vida, para outro pode ser a morte. Né? Mas como assim? Não, tem muita gente que morre afogado. Então, tudo que se chama de valor tem que ter uma dosagem certa. Aquilo que é demais não serve. Os objetivos dessa aula é reconhecer os valores como parte contribuinte da própria identidade. Então, a gente está trabalhando aqui dentro do autoconhecimento o que são valores e o que nós já temos de valores. Perceber diferentes valores intrínsecos nas pessoas. Às vezes você olha para uma pessoa e você já consegue identificar pela conversa dela, pelo ambiente que ela vive, pelo lugar que ela estuda, alguns dos valores que essa pessoa já possui. Se ela é honesta, se ela é criativa, tudo isso são valores, né? Entender que os valores são frutos da projeção positiva estabelecida com as pessoas ou com objetos. Fortalecer e criar novos valores para a vida. Reconhecer os valores como parte estruturante do ser. Perceber que cada pessoa tem o seu conjunto de valores. E descobrir novos valores pessoais. Eu acho interessante comentar sobre perceber ali, cada pessoa tem seu conjunto de valores. Porque nós, como brasileiros, nós temos alguns valores agregados pelo nosso país. Então, muitas vezes, um valor que é aqui, que a gente aprendeu culturalmente no nosso país, muitas vezes você viaja para um país, por exemplo, asiático, ou na Europa, em alguns lugares, ou nos Estados Unidos, aqui mesmo na América, ou aqui na América do Sul, em alguns países, como, por exemplo, o Chile ou a Bolívia, você vai ver valores diferentes. Não significa que um país ou uma pessoa tenha mais valores que o outro. Na verdade, são valores diferentes. E os valores, eles podem ser culturais, pessoais, né, resultante ali de interações com o mundo, com as pessoas. Uma vez eu fui na Bolívia, a primeira vez que eu fui na Bolívia, fui 2 vezes, mas a primeira vez eu fui almoçar num lugar e tinha lá para comer abacate, era uma salada de abacate. Eu achei super estranho, não quis nem experimentar, porque o valor gastronômico que a gente tem também é diferente dos outros países. Nem todos os países, por exemplo, têm um valor cultural gastronômico igual aqui do Brasil, que necessita do arroz e o feijão misturado. Então, o valor é um conjunto de saberes, né? São fundamentos éticos e morais, que são transmitidos através da cultura, através desse encontro interpessoal. Então, a gente vai saber sobre isso nessa aulinha. Ok? A questão dessa fotografia que estão vendo agora aqui, trabalha eu, que tenho valores, que tenho valores centrais, tenho valores periféricos, tem valores que em mim não mudam, tem valor que para mim muda muito, né? Os valores periféricos são aqueles que mudam, né?
é como se fosse o computador. O valor central, a central ali, a placa-mãe não vai mudar nunca as coisas que tem lá. Mas os periféricos mudam. Então, eu mudo as coisas. E o meio ambiente externo, físico, interpessoal, social, que me transforma. Eu transformo onde eu chego e onde eu chego me transforma. É uma troca, né? É uma troca de valores, é uma troca de experiências. Isso que nos enriquece e nos faz melhor a cada dia. A sugestão desse filme, esse filme é muito lindinho. Todos vocês que tiverem a oportunidade, quiserem assistir esse filme, quando nas aulas presenciais, a gente trabalha esse filme aí, Pat Adams. Ele conta a história de uma pessoa que ele quer ser médico, mas ele quer ser médico para ajudar as pessoas. Ele não quer ser médico para ganhar dinheiro, ele quer ser médico para ajudar o outro. E aí ele entra na faculdade de medicina utilizando-se ali de métodos poucos convencionais, porque ele entra numa faculdade muito tradicional, e ele entra querendo, a vontade dele é ir em lugares que crianças estão internadas e se vestir de palhaço para entreter as crianças, nos lugares de idosos ele quer levar esperança, fé. Então, ali a gente trabalha muito os sonhos também. Por que a gente quer realizar um sonho na vida da gente? A gente tem que se autoconhecer. Se é para ganhar dinheiro, se é para ajudar os outros. Isso tem muito a ver com os valores, né? Que a gente está trabalhando hoje na aula. Qual é o valor para você da profissão que você quer escolher no futuro? Qual é a visão de futuro que você quer? Quais são os valores intrínsecos aí nesse conjunto de sonhos que você tem? Então, essa sugestão de filme, esse filme é lindíssimo, é uma comédia, mas é uma comédia que aborda algumas realidades não tão engraçadas assim, mas é um filme lindo. Todos vocês assistam esse filme. Quando a gente voltar, se a gente tiver a oportunidade, a gente assiste junto também. Isso. Pode ser uma boa na volta, né, Eliane? É verdade. Mas também para quem está em casa, sem muita opção de assistir uma coisa legal, esse filme é bom, né? Isso, é um filme antigo, mas que faz a gente rir demais, né? Alguns ficarão meio constrangidos, né, assistir o filme, né? Mas vamos lá. Atividade, meus sentimentos. Para o início dessa atividade, é muito importante que você defina o seu próprio conceito de valor. Sendo assim, siga as orientações dadas pelo seu educador, professor, e responda a seguinte pergunta. O que é valor? Tá? Gente, o valor que nós estamos tratando aqui, como vocês estão percebendo, não é valor de quanto custa, mas é o valor de valores morais da minha casa, da minha família, dos meus amigos, dos meus colegas, da minha namorada, do meu namorado. São esses valores, tá? Os valores que nos fazem ser aceitos na sociedade. Os valores de caráter, valor de respeito, são esses valores. O que é valor? Resume isso aí e você vai colocar lá na atividade, lá, né? E na aula online, vamos conversar sobre isso. Dado o seu próprio conceito de valor, que é uma palavra difícil de agregar, assim, palavras, né? Valor tudo que tem valor tem um grau de importância, seja ele para uma pessoa ou uma coisa, né? Quando a gente fala em valor, a gente realmente não fala só em dinheiro, mas pode ser também monetário, mas também, quando a gente fala de valores ali, que a aula trabalha agora, é um conjunto subjetivo de coisas e pessoas que você dá importância, é um grau de importância. Então, dado o seu próprio conceito de valor, que os alunos, nesse momento, eles já vão ter uma ideia, os estudantes, do que ali seria o valor para cada um de nós, vamos analisar as imagens, e aqui o Andrezinho colocou 5 imagens, essa é a primeira, e descrever uma situação provável para cada uma delas. A gente vai imaginar uma historinha, uma situação para cada uma dessas imagens. E que sensações que elas despertam em nós, né? Em nós, em mim, no Andrezinho, nos estudantes que estão vendo. Qual é a sensação transmitida nessa fotografia para você, Andrezinho, que você é um ciclista? Eita. E você tem uma menininha linda. Hoje mesmo eu estava vendo uns vídeos que acho que o Facebook, ele te relembrou algumas coisas de você com a Cibele, e você até agradeceu ali o Google. Eu não curto as coisas, mas eu vejo, sabe? Eu fico olhando no Facebook. E aí eu vi e fiquei imaginando, né? A sua história com a Cibele está sendo registrada. Eu não tive essa oportunidade, meus filhos cresceram sem ter
essas opções de hoje em dia. Então, você daqui 20 anos, você vai ver essas imagens e vai desfrutar dessa alegria que você teve na vivência com a Cibele, né? O que essa imagem aí te retrata, te desperta de sensações? Então, eu vou trabalhar aqui, assim, comentando o que eu postei lá, né? Foi muito legal, muito bonitinho mesmo. Verdade, o Google fez uma coisa que eu não imaginei. Ei, me deu um presente o Google, tá vendo? Mas, enfim. É verdade. Aqui eu posso trabalhar em hipóteses, né? Eu gosto de pedalar, pedalo de vez em quando. Hoje, na hora do almoço, pedalei bastante também, com a bicicletinha. No caminho, a bicicleta furou o pneu. Quer dizer, o caminho furou o pneu da bicicleta. Mas essa fotografia pode interpretar aqui de duas pessoas estranhas, né? Uma criança e um adulto, são pessoas estranhas, e se topando no pôr do sol, na beira de uma praia, e cumprimentando o outro, né? Apesar de nós sermos instruídos a não conversar com estranhos, mas pode ser um pai e filho, pode ser um irmão, dois irmãos de idade diferente, pode ser parente, pode ser amigos, pode ser, como diz primeiro, pode ser estranhos, né? Então, mas que aqui tem o valor de poder de agregar, de ter uma vida saudável, o valor de poder conhecer novos olhares, novos climas, novos passos. Existe poder aqui de poder aceitar o outro como o outro é, né? Então, são valores o valor principal aqui, eu diria que é o valor da amizade, o valor de respeitar o outro na diferença. São os valores que eu posso dizer aqui, mas são outros, tantos e muitos. E essa imagem, ela é uma imagem que transmite, assim, transmite tristeza no olhar. Ela tá com um olhar muito triste, ela está pedindo alimento, né? A criança tá até sem roupinha. Aparentemente, só da gente olhar, a gente imagina ser uma pessoa muito pobre, que está passando uma necessidade muito grande, e a gente sabe que agora, essa pessoa aí não parece ser aqui no Brasil, né? Parece ser uma indiana, mas a impressão que a gente tem é que essa realidade, ela estava distante de nós quando foi feita essa aula, mas agora ela está mais perto de nós. Eu digo essa aula porque essas imagens a gente já tem faz anos, né, André? Mas possivelmente essa realidade se aproximou mais de nós, porque tem muitas pessoas hoje em dia passando necessidade, precisando da ajuda do governo de R$600 para poder se manter. Então, é uma imagem que traz essa sensação de tristeza, de fome, que a gente não gostaria de ver ninguém. Aqui na nossa cidade, eu tenho ido em farmácias, principalmente em alguns momentos à noite, por conta da situação que eu estou vivendo da doença da minha sogra. Então, eu já fui algumas vezes à noite, precisei, por necessidade, ter que sair correndo e comprar um remédio. Muitas pessoas que estão pedindo ajuda à noite na nossa cidade, perto das farmácias, que é os lugares que estão ficando mais abertos no período da noite. E os lugares que eu frequento também, então outros lugares eu não sei se está igual. Mas muita gente estendendo a mãozinha, assim. É uma sensação de tristeza, de abandono. Quando eu vejo essa imagem, eu tenho vontade de fazer alguma coisa para o mundo. E você, André, o que você vê nessa imagem? Essa imagem é uma imagem que muitas vezes parece que é comum, né? Mas eu vou voltar e vai sair essa questão de necessidade para o outro lado. Até ao chegar na faculdade, eu tinha na minha cabeça que só passava fome quem era negro. E aqui em Ariquemes, no Brasil, no mundo, a fome não tem cor. A necessidade não tem cor. E eu tenho certeza que em Ariquemes tem gente passando necessidade. Pessoas de cores de pele diferentes, passam necessidade mesmo, coisas horríveis, e às vezes nós não sabemos. É uma situação difícil e ela está no nosso meio, às vezes, mais próximo do que imaginamos. E qual é o valor que eu tenho aqui? O valor que eu tenho aqui é para falar para o povo assim, que para você ajudar alguém, você não precisa estar apenas na época do Natal para fazer cesta para ajudar o outro, não. É agora. É o ano inteiro. Se você tem mais, então dê, ajude. Agora, gente, uma coisa para terminar essa fala rapidinho, é muito melhor você dar do que você receber. Quando você dá, porque você tenha mais. Quando você recebe, porque você está na situação de perda, está na situação de pedir, e às vezes pedir, gente, é muito humilhante. Tá? E não vejo ainda mais uma situação dessa, pedir comida para sustentar. Então, a situação é para nós refletirmos.
Essa imagem me traz o valor da compaixão, a gente olhar o outro e imaginar que poderia ser com a gente, já que a gente tem a bênção de não estar nessa situação, a gente ter compaixão e ajudar, de alguma maneira, ajudar o próximo, agora mais que nunca, né? Dado o seu próprio conceito de valor, analise as imagens abaixo e descreva a situação provável para cada uma delas, e as situações que elas despertam em você, qual a situação transmitida na fotografia dessas duas mãos, que nos parecem umas mãos idosas, que aí tem uma joia. Eu vou deixar a Eliane falar aqui, que a Eliane cuida da sogra dela, e a sogra dela está idosa. Então, a Eliane tem muito mais experiência para falar sobre essa imagem. Essa imagem, para mim, ela traz amor, né? Encontro de duas gerações. Ali tem uma mão de uma pessoa bem idosa, de mãos dadas com uma pessoa jovem. Não dá para saber se é menino, se é menina, a mãozinha de baixo, mas é uma mãozinha que a gente vê que é adolescente. Então, ali simboliza ali o amor entre as duas gerações. O idoso, ele precisa do amparo, ele precisa da ajuda, e o jovem, ele precisa da experiência, da vivência, da sabedoria. Então, aqui, a mão do idoso ou da idosa e a mão dos jovens, eles se encontram numa união através do amor e da compreensão entre o que o jovem que ainda não viveu muita coisa e precisa de aprender com a sabedoria do que já viveu muito, que é a mão da pessoa idosa, mas o idoso, ele também precisa muito do jovem, porque a velhice, a gente não pensa na velhice. Eu não sei como que a gente foi tão programadinho assim, que a gente não dá muita importância para duas coisas fundamentais da vida. Primeiro é a morte, ela existe, é inevitável para todos os seres viventes, mas a gente não pensa isso no dia após dia. Até agora mesmo a gente está vendo tantas pessoas morrendo, a gente fica meio entorpecido. Parece que isso aí ainda continua muito distante da gente. Então, a morte é uma coisa para ser pensada, não com tristeza, mas com profunda sabedoria, eu entender esse processo. E a outra coisa também é a velhice. A velhice, quando a gente é jovem, a gente não pensa que vai ficar velho. Eu, aos 51 agora, eu tenho noção, assim, de coisas que eu conseguia fazer, por exemplo, fisicamente, porque eu não tenho nenhuma atividade física, não sou igual o Andrezinho, que ele se esforça bastante fisicamente, então eu já sinto mais dores, eu já sinto cansaço maior. Então, a importância de eu também trabalhar para quando eu estiver com as mãozinhas assim, que a minha mãozinha não está muito longe disso, mas que eu tenha uma mãozinha de amor para me abarcar e segurar a minha mão igual está essa aqui. Então, essa imagem simboliza para mim a união de saberes e o amor. Andrezinho? Sim. Deixa eu mudar um negocinho. Bom, aqui, qual é a sensação transmitida na fotografia? Aqui, pessoal, aqui em Rondônia, aqui em Ariquemes, essa aqui é uma cidade lá nos Estados Unidos, que foi feita a fotografia aqui, né? Hoje a vida, assim, parece que tudo que nos gira é voltado aos Estados Unidos, né? Parece que os Estados Unidos é tudo de bom. Não é. Não é bem assim as coisas, tudo de bom. É bom para quem dá sorte. Se você tem coisas boas aqui no Brasil, aqui em Rondônia, você tem uma vida confortável, é bom viver aqui, né? Mas, enfim, aí você olha essa situação aqui e vê essa enchente e fica, nossa, que coisa diferente, né? O que tem? Uma situação de perigo e tal. Talvez alguém até goste, fala, nossa, que legal, né? É enchente, dá para tomar banho. É uma situação de perca de tudo, que você perde os seus móveis, que você perde a criação, que você perde plantações. Aqui está mostrando aqui pelas casas, parece casas ricas, né? Casas grandes, casarões imensos, né? Então, mas quando você, pastor, mas eles são ricos, mas quando são ricos e você tem muita coisa, você perde muita coisa. Quando você é pobre, você perde pouca coisa, mas o que você perdeu era pouco, mas era tudo que você tinha. Então, aqui também é questão de piedade, questão de empatia, de se colocar no lugar do outro, de viver aquilo que o outro vive,
de sentir que o outro vive, de ajudar o outro, né? A situação de perigo, aqui em Rondônia, como eu disse, apenas alguns bairros aqui que tem situação de vez em quando dar uma enchente, mas quem vive a enchente não quer viver duas. É muito difícil. Eu sou do Espírito Santo e lá vive mudar muita enchente. O ano passado, por exemplo, foi um ano de muita enchente, assim, onde alcançava 3 metros dentro da casa da pessoa. 3 metros já é muito mais do que a parede, já está no teto da casa. Esse ano passado deu 5 metros e pouco de água. Então, a gente perdeu tudo. E recomeça tudo de novo. Né? Essa fé que nos deixa um pouquinho mais impressionados, o tamanho dessa fé, de recomeçar. Agora, essa imagem, ela é bem atual, aconteceu semana passada. Esse homem, ele foi tido como uma pessoa que tinha pago com uma nota falsa uma carteira de cigarros. Você lembra o nome dele, Andrezinho? É Floyd. Floyd. E aí ele foi parado por um policial, por 3 policiais, na verdade, e esse policial aqui do meio, ele mobilizou Floyd e colocou o joelho dele no pescoço dessa pessoa, e essa pessoa, poucos minutos depois, morreu, pedindo ajuda, chamando a mãe dele, falando que não estava conseguindo respirar. Essa imagem é uma imagem, para mim, que retrata o racismo, as injustiças sociais, o abandono, traz na mente o sofrimento do passado, que ainda tem resquício hoje em dia. Então, eu estou lendo muito sobre isso, estou indignada com o que aconteceu também. Essa última imagem aqui de fogo é os protestos que estão tendo nos Estados Unidos, e é muito triste ver essa imagem. Eu acho que o Andrezinho, ele também tem como um homem que está vivendo as mesmas situações, vivenciando, e que está antenado com o que está acontecendo também, ficou horrorizado com uma imagem dessa, não é mesmo, André Aguinaldo? É porque, na maioria das vezes, em toda a história diz, por mais que nós somos iguais perante a justiça, o tratamento é diferente de um policial, de um branco para um negro. Não vou falar que é de todos os policiais, tá? Mas isso é verdade, é uma coisa muito... Não é só para o policial, é por questão de comprar as coisas, é por questão de ser vigiado no mercado. Eu, esse dia, estava caminhando, as 2 meninas ficaram com medo de mim, num lugar super caro, um monte de gente me ficou com medo só de mim. E quando eu passei perto dela, assim, caminhando, a menina chegou assim, colher. Então, são situações horríveis. E isso não se chama vitimismo, isso chama-se, eu sinto na pele algumas coisas aqui. Claro, eu não morri, não fui preso, né? Mas já fui chamado de bandido já várias vezes, enfim, não é lugar para eu ficar chorando aqui agora, mas são coisas que já vivi na pele, né? E temos exemplos para isso aí, temos inúmeros, e temos também brancos injustiçados, temos muito branco injustiçado, temos mulheres que são brancas injustiçadas, né? E temos inúmeros tipos de injustiças, de preconceitos, o racismo também, mas é de formas diferentes, vivido de formas diferentes, e todos os dias. Mas aqui a verdade é que nós temos que falar nesse assunto. Esse assunto é um assunto delicado, mas eu, como professora de história, eu sempre tenho a obrigatoriedade de fazer se lembrar o quanto que é nocivo ser racista, fazer uma brincadeira racista. E no Brasil, basicamente 50% ou mais, 55% da população é negra, e ainda assim é chamado de minoria. Como minoria se é a maioria? Né? Mas ainda assim, negros, jovens que mais morrem, adolescentes, são negros. As mulheres que sofrem violência, é claro que tem de todos os tipos, de todas as idades e classes sociais, mas se a gente for ver o quantitativo, a maioria são negras. Então, essa é uma realidade. A gente não pode deixar de falar, e a gente não pode deixar de falar com seriedade. Então, assim, eu não sou a favor, né, de sair nas ruas botando fogo nas coisas. Exatamente. Mas eu entendo muito a situação de indignação
de cada pessoa que sofre na pele uma discriminação, seja ela racial, seja ela homofóbica, seja ela religiosa, qualquer tipo de discriminação, eu luto contra. Eu luto contra mesmo, e eu estou sempre do lado das pessoas que lutam contra também. E a gente não pode deixar de falar e se calar, porque se calar é fingir que não está vendo e é participar, de algum jeito, participar do lado do opressor. Então, o certo é a gente não se calar. Muito bem. Esse dia também mostrou também questão que... Bom, mas eu vou nem entrar, senão vai perder muito foco, né? Mas exemplos temos aos montes. É verdade. Aqui, eu coloquei a sexta fotografia, ele falou que era 5, mas eu botei a sexta fotografia de uma situação de... que essa situação não é mostrando, ao meu entender, o valor que tem aqui, é que as pessoas, o branco também entende que foi a parte que houve, sente a dor do outro, se coloca no lugar do outro. Dá para olhar para o olhar dessa pessoa negra aqui que está abraçando o policial branco, o olhar de tristeza, de comoção, de aceitação, de desculpas, às vezes. Gente, por mais que se faça tudo possível, não será capaz de voltar, mas podemos fazer coisas diferentes. Está escrito assim, se você faz a mudança, faça a mudança, se você fizer a mudança, se você não fizer a mudança, os policiais assassinos, algo desse tipo aqui, está falando uma palavrinha atrás ali, né? Mas está falando sobre a mudança, sobre a hipótese. E nos Estados Unidos isso é muito forte. Por que não aprendeu o policial? Por que não acabou até agora? Porque, gente, o negócio está dentro do coração, sabe? Está na alma. Essa injustiça está na alma, não é de agora. Por isso que isso não vai acabar agora. Porque nós vemos o excesso, vemos tudo. Então, você poderia ter muito bem, por exemplo, ter preso o Floyd lá, prendeu o algemou e deixar ele no chão. Não botar, olha só, vou até voltar a fotografia aqui atrás, aqui, mostra o policial com a mão no bolso, tranquilamente, né? Se você vê ao outro lado da fotografia, da outra lado da viatura, ele está com as duas mãos no bolso. Então, com as duas mãos no bolso, tranquilamente ali em cima do cara, ali descansando. Então, isso é muito cruel, isso é muito triste. E é só exemplo de uma das grandes coisas que acontecem por aí. Gente, aí depois da atividade, vocês vão ver, escrever os valores relacionados a cada uma das imagens que vocês vão ver. Né? E, Eliane? E nós gostaríamos também que vocês fizessem essa atividade aqui, ó. Dê exemplo de alguns valores centrais que você possui. Então, a gente vai dar exemplo, assim, eu vou falar dos meus valores, o Andrezinho fala do deles, para ficar mais fácil para você descobrir, assim, se descobrir o que seria valores, né? Porque muitas vezes a gente confunde valores com crença. E é importante a gente saber que uma coisa é ligada à outra. Em toda crença é agregado muitos valores. E em muitos valores é agregado muitas crenças. Mas uma coisa é diferente da outra, né? Então, por exemplo, o valor central, o meu, Eliane, o amor é um valor central para mim, o amor pelos meus filhos, o amor pelos meus netos, o amor pelos meus pais e meus sogros, o amor pelos meus amigos, por tudo que eu faço. A honestidade é um valor central, né? Alguns valores periféricos, alguma coisa que está ligada, mas que, assim, não é tão centralizado, né? O periférico para mim, assim, seria a bondade, que ela está muito ligada ao amor, né? Todo mundo a gente, quando ama muito, a gente tem a bondade também vinculada, né? E dimensão física, eu gostaria que o Andrezinho comentasse essa dimensão física, interpessoal e sociocultural, dando exemplo também para a gente dos seus valores centrais e periféricos, Andrezinho. Os valores que eu posso dizer, assim, valores centrais e periféricos meus, eu vou colocar como amizade e família, porque eu sou uma pessoa que não consegue ficar muito tempo sozinha, não sou uma pessoa que vai viver sozinha, né? E os valores da dimensão interpessoal, física, eu gosto de pessoas perto de mim, assim, de ter contato, sabe? E a dimensão interpessoal, para mim, é aquela dimensão dos valores que me faz a pena ter, apesar da distância, apesar de valores que me levam para a vida,
E esse valor sociocultural é aquele que me aceita, que eu me sinto bem no lugar onde eu estou, na escola onde eu estou, na casa onde eu estou, na igreja onde eu estou, né, na praça onde eu estou. Essa dimensão de respeito mútuo, entre que as diferenças convivem em igualdade e harmonia, são esses valores que nós queremos, que eu vejo para mim, que eu também primo e também busco defender para que os outros também vivem. Apesar de eu também ser o professor e precisar também de viver, de aceitar e de propagar essa questão de valores diferentes, de aceitação do diferente no meio dessa sociedade que às vezes é tão perversa um com o outro. Agora que você já tem consciência de alguns valores que você cultiva em determinado contexto de sua vida, coloque-os em uma ordem hierárquica de importância para você. Então, você vai colocar aqui os valores que você considera que tem e vai hierarquizando eles até o principal ali. Gostaria muito que nessa aula, eu quero muito que nessa aula eu e o André Aguinaldo, e por conta da internet o André Costa não está aqui, mas que a gente tenha passado os valores de respeito, de solidariedade, de amizade, de amor, de companheirismo, e que vocês possam lembrar que vocês já têm esses valores, a gente só vai relembrar e trabalhar eles, e lembrar que também tem alguma coisa, como a aula já mesmo, o nome da aula diz, tem algumas coisas que não é legal, mas que você pode mudar. Tem alguns valores que às vezes você não tem ainda, né? Mas que pode adquirir. Né? Porque muitas pessoas falam assim, olha, eu sou muito honesta. Você é muito honesto com um amigo, mas às vezes, com o governo, você não é tão honesto. Estava vendo numa reportagem hoje, no Fantástico ontem, passou uma quantidade enorme de pessoas que foram desonestas para pegar aqueles R$600 que o governo deu. Então, são pessoas assim, ricos, que não necessitam, pessoas que realmente não necessitam. Muitas vezes, essas pessoas, elas disseram e dizem e pensam que tem esse valor da honestidade. Tem com o outro, mas não tem com o governo. Né? Então, a gente tem que ir trabalhando esses valores numa dimensão pessoal e depois cultural e interpessoal e aumentando para esse valor ele ser agregado em todas as nossas esferas. Se a gente é honesto em todas as esferas. Mas a gente sabe que existem também outras coisas que não são tão valiosas assim, como, por exemplo, a corrupção, e que isso está inserido na nossa sociedade. De alguma maneira está. Furar fila na escola, por exemplo, várias coisas que a gente pode melhorar na escola, agregar como um valor agora, depois dessa aula. Ser honesto em todos os âmbitos da escola. Não é mesmo, Andrezinho? Sim, é verdade, muita verdade. E ser honesto, pessoal, é uma aula também que é bacana, que nós falamos sobre caráter, sobre respeito. Mais para frente essa aula vai acontecer, e que fala assim que o respeito é aquilo que eu tenho de frente com você. E o caráter é aquilo que eu faço distante de você. Então, nós tenhamos esse respeito, esse caráter, essa responsabilidade, né, pessoal, que isso nos molda. E, às vezes, só o seu modo de andar te diz claramente quem você é, assim como a Eliane falou no começo da nossa aula. Gente, essa foi a nossa aula, minhas virtudes e aquilo que não é legal, mas eu posso melhorar. Professores, foi a Eliane Ubanski, o André Costa, que estava offline, não conseguiu entrar, porque a internet dele não está bacana hoje, né? E eu, André Aguinaldo, aqui, estou falando com vocês. Eu deixo aqui o meu muito obrigado. E Eliane Ubanski, por favor, fala um pouquinho, pessoal, aí, só para despedir. Gente, eu também deixo aqui o meu muito obrigado. Uma vida cheia de valores para cada um de vocês, cheia de valores bons, cheia de virtudes boas, de qualidades excelentes, cada vez mais que a gente consiga agregar o valor como, por exemplo, compromisso social, né? Honestidade, tolerância, compaixão, resiliência, amor ao próximo. Então, isso é que eu desejo para vocês. A gente continua na nossa hashtag Fica em Casa, né, Andrezinho? Por enquanto. Se cuidem, se preservem e até a próxima semana.
e uma semana cheia de coisas boas e de virtudes boas para vocês, para cada um de vocês, e que essas coisas boas se transforme em milhares e milhões de opções também boas, que assim como que eu quero que você tenha saúde e boas virtudes, eu desejo para todos os seus familiares também. Até a nossa próxima aula. Tchau, fiquem com Deus. Eliane, você está muito chique para aula online, tá não? Tô nada. Eu nem me arrumei, André, eu esqueço. Misericórdia. Tá bom, muito bem. Tchau pra você. Eu queria ficar mais bonitinha para vocês, mas eu esqueço de me arrumar. Tô em casa, tô descabelada. Tá certo. Tchau.